Olá. Gente bonita aqui assistindo. Essa aula é para ajudar vocês a pensarem um pouco sobre estética. Eu estou dando essa aula também porque alguns alunos vieram dizer que o texto e a aula que eu tinha dado não estavam suficientes porque parecia meio solto a noção de estética, parecia que estava meio estranho uma filosofia estética sem exemplos dessa filosofia estética. Então eu trouxe dois exemplos, Platão e Aristóteles, e vou tentar desenvolver a ideia de estética um pouco mais moderna na visão de Kant, Hegel e Schopenhauer. Para estudar vocês têm as folhinhas que eu já entreguei para vocês, são 4 folhas se eu não me engano, uma sobre Kant, uma sobre estética e uma sobre Schopenhauer, são 3 então, 3, uma sobre estética, uma sobre Kant e uma sobre Schopenhauer. Tem a aula que eu já postei sobre Schopenhauer e agora essa. As anotações de vocês e no primeiro dia de aula eu pus meu e-mail na lousa, quem tiver dúvida pergunta, quem tem o contato no Face manda mensagem e tem alguns que eram da minha titulância aqui, não sei se tem alguém que era da minha titulância, esse povo tem meu telefone, aí manda WhatsApp. Só espero que não seja 3 da manhã, bêbado, certo? Pessoas, olha só, vamos começar dizendo estética é a filosofia do sensível. Pensar sobre as coisas sensíveis. E vocês já sabem que o Platão é uma espécie de idealista, ele é iconofóbico na ideia de que ele não gosta da imagem, a imagem é sempre ruim, porque a imagem é referente à caverna, ao mundo sensível, e é preciso abandonar o sensível para encontrar o inteligível, ou seja, a ideia, que essa sim é imutável, universal e necessária. A caverna e todas as coisas que estão na caverna são cópias das ideias. Então, se eu puder lidar com as ideias, por que eu lidaria com aquilo que é cópia dessas ideias? Por que eu lidaria com a arte, por exemplo, que é imitação de alguma ideia? Toda arte é cópia, toda arte é imitação. Então, o Platão ele acaba criando uma espécie de sentimento de supérfluo. A estética é supérfluo, é algo que pode ser superado, algo que pode ser deixado de lado, algo que a gente não precisa necessariamente, porque necessário mesmo é o ideal. Então, das artes, a única arte realmente absolutamente necessária é a filosofia. As outras artes são todas substituíveis. Ele é o responsável, por exemplo, pela ideia de padrão, que hoje é bem diferente da ideia de design. A ideia de design, que é uma ideia que está nas faculdades aí, que é uma ideia filosófica, se você pegar a ideia dessa palavra, esse pedacinho aqui, o sign, vem de sinal ou sentido, é a mesma coisa então que a palavra em português designar. Designar é dar um destino para alguma coisa, ou desenhar, dar sentido a alguma coisa. Designar, design quer dizer então dar conceito, criar conceito, produzir conceito. Tudo que tem design, na verdade, tem conceito. Mas a ideia de design supõe que o conceito é cambiável, o conceito ele é mutável, o conceito ele é produzido. Na ideia do Platão, o conceito é padrão, o conceito é algo que a gente encontra, está fora da caverna. E aí, tem uma coisa no pensamento do Platão, é que todas as ideias derivam de alguma ideia. Mas tem uma ideia que não deriva de nada, é a ideia de bem. Porque todas as coisas desejam ser bem, desejam ser boas. E para ele, tudo que é belo é bom e o que é bom é belo. Porque é natural que aquilo que é bom seja belo. Na noção do Platão, a beleza está associada com bondade. E a gente percebe isso, e o Hegel vai retomar isso com a noção de que estética é ética, quando a gente vê a mamãe e o papai falando para o seu filhinho, não bata no irmãozinho, não dá com chacoalha na cabeça do fulano, não rouba bala no mercado, porque isso é feio. A palavra feio é uma palavra típica de estética, mas o feio não está sendo usado como sentido estético, está sendo usado como sentido ético. E no caso, o feio aplicado nessa frase é a mesma coisa que dizer que é errado ou ruim, é mal. Então feio é mal. Da mesma forma, quando você vê a criança fazendo uma coisa boa, tendo uma ação boa, sendo carinhosa, por exemplo, você fala, que bonitinho. E bonito é bom. Bonito, bonitinho, né? A ideia de que aquilo que é bonito, aquilo que é belo é bom.
isso cria uma série de estereótipos, isso cria uma série de noções que geraram divisões sociais e culturais extremas. Noções, por exemplo, que criminalizaram pessoas de matriz cultural e racial étnica diferente da sua, ou pessoas que envelheceram, o caso das bruxas, que aparece lá no livro do Humberto Eco, o caso, por exemplo, dos rivais. Então, essa ideia do Platão, ela expressa um tipo de pensamento estético que supõe que o material, o sensível, é descartável, portanto supérfluo, e que o belo, ou a beleza, ou a bondade, tudo isso tem a ver com uma espécie de padrão ideal, o idealismo das coisas. Outro exemplo é o Aristóteles, discípulo de Platão, que abandona parte do pensamento dele e que vai propor uma outra forma de pensar sobre estética. O raciocínio dele, lógico, é simples. Se A é B, se B é C, então C é A. Se todo conhecimento parte dos sentidos, se os sentidos captam o estético produz conhecimento. Se estamos tratando aqui de conhecimento, e conhecimento é uma coisa que importa para um cara como Aristóteles, e o conhecimento parte da sensibilidade, parte do mundo sensível, esse mundo sensível, portanto estético, ele é fundamental, ele é importante, ele é necessário, ele deve ser visitado constantemente. No caso do Aristóteles, quanto mais eu sinto, mais eu aprendo. Diferente do Platão, em que se eu continuar apenas sentindo, eu nunca saio da caverna. No caso aqui do Aristóteles, ele vai propor que existe algo nas coisas, substância quer dizer coisa. Tudo que é teria uma mistura entre partes. Por exemplo, uma substância é uma mistura entre essência e acidente, matéria e forma. A essência seria aquele conjunto de características que faz com que uma coisa seja ela mesma, e acidente é o que está na coisa, mas poderia não ser. Então vou dar um exemplo. A essência de Michael não está na barba. A barba é acidental, porque eu posso tirar a barba e continuo sendo Michael. Mas talvez tenha alguma coisa em Michael que, se eu tirar, tirou algo do que ele é. Se eu tiro, por exemplo, o corpo, não tem corporeidade mais, deixou de ser o Michael, não é mais o Michael, é a lembrança de Michael, é a memória de Michael. Agora, o essencial em si não é o visível. Como diria Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Se é invisível aos olhos, o essencial é para a nossa mente. A gente entende por interpretação, por reflexão. O acidental não. O acidental a gente sente. E isso importa. Eu conheço as coisas a partir dos acidentes e das essências, e não de parte disso. É da mistura, é da junção. Então, o estético carrega aquilo que as coisas são. O material carrega o que as coisas são. A forma carrega o que as coisas são. Então, você está sentado de uma forma ou de outra, olhando, participando dessa aula de uma forma ou de outra, é o modo como é a substância, é a coisa. Ah, professor, você está julgando? Não, eu estou interpretando a matéria, estou interpretando o que você está mostrando. Eu só posso saber daquilo que pode ser sentido. O que está na cabeça, não dá para saber. Não é visível, mas o que é expresso é. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa que tem coisas imutáveis e tem coisas mutáveis. Se a beleza está na essência, significa que a coisa sempre será bela. Talvez a gente não saiba que coisa é essa, que essencialmente é bela. Mas se a beleza está no acidente, diferente do que pensa Platão, então a beleza, se o acidente muda, a beleza nas coisas muda. E a beleza pode mudar, a feiura pode mudar. O que hoje é belo, amanhã pode não ser. O que agora está belo, amanhã pode não estar. Essa noção do Aristóteles supõe que, para entender bonito ou feio, não depende só da natureza, da ideia da coisa. Depende da interpretação, depende da relação, depende de como a gente estabelece essa relação.
Na visão dele há, por exemplo, e eu vou postar um slide com essas 9 categorias que determinam a beleza. Relação, quantidade, qualidade, tempo, lugar, simetria, harmonia. Então, para o Aristóteles, por exemplo, há coisas que em um lugar são bonitas e em outro deslocado já não são mais. Então, beleza é relativo, feiura é relativo. Na noção aristotélica é sempre relativo. Mas por ser relativo não torna isso menos importante ou menos necessário. Apesar de relativo, é o que temos para ter conhecimento sobre as coisas. Ele fica célebre também porque ele vai propor que arte é sempre prática, é sempre imitação. Porque não existe arte que não seja uma produção humana, intencional, teórica. Você andar pela floresta e encontrar uma árvore ali, você não vai dizer isso aqui é uma bela obra de arte, a não ser que você entenda que Deus ou a natureza tem uma consciência e intencionalmente quis fazer aquilo. Por trás dessa fala é isso que está presente. Quando a gente fala que arte é prática, é produção, supõe que aquilo que o ser humano faz é arte. Então, há uma arte de dar aula, há uma arte de ser estudante, há uma arte de dançar, há uma arte de fazer as coisas. E é imitação porque toda arte começa imitando, começa praticando. O indivíduo vai aprender e vai se tornar uma coisa, um artista autônomo, quando ele praticar e imitar o suficiente para poder avançar para um estilo próprio. Quem teve aula com o Chui até ano passado, vê que o método dele é ensinar e praticar, para algum momento pedir uma atividade em que você extrapola além da prática, produz algo além da prática. Esse é o método dele, porque é típico do pensamento aristotélico ver arte dessa forma. E isso durou pelo menos até o século XVIII. Com Kant, a ideia de que arte é fenômeno significa que toda arte tem sentido, então ela vale mais pelo sentido que ela carrega, político, ideológico, qualquer que seja. A arte para Kant é inútil, no sentido de que ela não tem uma função clara. A função da arte é ser inútil, mas é aquele tipo de inutilidade que a gente precisa, como é, por exemplo, o amor. O amor é inútil. O amor é inútil, mas é bom. Tem gente que não gosta, mas não dá para dizer que tem uma utilidade. A gente mais perde do que ganha. Se é que você me entende. Eu estou dizendo assim, não é que a gente mais perde do que ganha. Amar é uma experiência cósmica e pessoal. Mas, quando você está vivendo sua vida tranquilamente e você descobre, porra, estou amando, porra, mudou tudo, fudeu, agora eu não consigo parar de pensar, agora eu faço as coisas em referência a, eu faço as coisas em detrimento, por causa desse negócio, enroscado com esse negócio. Então, você de alguma forma perde muito, porque é pathos, paixão, é uma coisa que te afeta e te modifica, e que dá uma sensação de vazio. Porque preciso de outra coisa que complete. Então, tipo, não é útil, necessário. Mas é bom, continua sendo bom. Arte é dessas coisas, que não precisa ser necessário para ser bom. É aquela inutilidade que faz sentido. Então, é fenômeno. É algo para ser compreendido. Com o Hegel, a gente retoma uma coisa bem interessante do campo estético, que é a noção de que a palavra estética carrega a ética. Estético é ético. Então, não existe ética sem estética. E isso retoma um pensamento do Platão, o anel de Giges, que é a historinha do cara que encontra um anel e toda vez que ele gira a pedra do anel para dentro da palma da mão, ele fica invisível. E quando ele resolve ficar invisível, ele começa a fazer coisas erradas. Só que aí o Platão pergunta, o que torna ele ético ou antiético? É o ato que ele faz quando está invisível ou é a consciência sobre o ato? Ele vai produzir a ideia de que o que torna uma ação ética ou antiética é a percepção do outro sobre a ação. Porque, por exemplo, matar alguém é apenas o ato de matar alguém.
Se é crime ou não crime, depende do julgamento de outra pessoa, ou de uma outra entidade, ou de uma sociedade. Porque, por exemplo, matar alguém numa guerra, quando é matar ou morrer, não é crime. Mas quando é homicídio frio e calculista, aí vira crime, quando julgado. Então, aquilo que não pode ser percebido, sentido, não tem valor, é apenas a coisa. Eu não vejo o seu pensamento, não vejo o pensamento do Caio. Tem um Caio aqui do lado. Eu não vejo o que ele está pensando. Enquanto ele não disser o que ele pensa, o pensamento é apenas pensamento, nem bom nem mal, nem ruim, não é nem ético nem antiético, nem imoral nem moral. Apenas é o que é. Então, enquanto uma coisa é invisível ou insensível, a gente não pode sentir, é apenas a coisa. O valor a gente dá a partir do momento que a gente sente. Então, quando você assiste lá a Dexter, o cara analisando o sangue para ver qual foi a intenção do crime, você fala, pô, mas o sangue vai revelar? Revela porque marca, porque é materialização. Revela porque é na materialização que a gente encontra o sentido das coisas. Isso é típico do Hegel. E finalmente Schopenhauer vai tomar a arte como caminho libertador para a alma humana. Porque naquele processo de vazio que ele supõe que é a existência, porque enquanto desejo não tenho, e quando encontro aquilo que desejo, eu fico entediado, fico triste, porque é rápido, é fugidio, sei lá, ele vai dizer que o caminho para se libertar disso é a estética, é produzir arte, é fazer arte, é mudar de fora para dentro, porque você precisa da referência e do sinal para te lembrar do seu propósito, porque a vontade é uma entidade muito louca. Então, para que eu consiga matar a vontade ou aniquilar o querer viver, eu preciso de atividades disciplinadoras, e a arte é uma espécie de atividade disciplinadora. O artista marcial treina, e um dia ele fica feliz? Não, ele fica feliz cada vez que treinando ele sente que fez o movimento bem. O músico também, o dançarino também. Não precisa ter 1 milhão de pessoas assistindo para estar realizado. Enquanto ele está produzindo e está bom, ele já está realizado. Então você inverte a lógica. Você passa mais tempo sendo do que não sendo, mais tempo gozando do que buscando, mais tempo curtindo a experiência de conquistar algo no processo do que só no final do processo. Então, estética tem um poder sobre o ser humano que é inegável. A beleza, a imagem, a música, o teatro, as estátuas, o cinema, a beleza do ser humano ao nosso redor tem um efeito poderoso sobre nós. E a gente pode pensar sobre isso. Boa sorte. Valeu.